Tem uma diocese dos franciscanos, que explica para a gente como é que funciona essa divisão de vocês aí no Brasil e no mundo. Vamos lá. Os franciscanos, né, surgiram justamente com São Francisco de Assis, né, há mais de 800 anos atrás. São Francisco, então, querendo viver uma vida diferente, de simplicidade, de pobreza, né, algo muito diferente da sua época, né, ele, então, deu início a uma vida diferente. E atraiu outros jovens, porque é bom lembrar que Francisco era um jovem, ele tinha 20 anos quando ele se converteu e passou a estar no meio dos pobres, no meio dos leprosos, cuidando dos leprosos. Isso atraiu a atenção de muitos jovens. A princípio, São Francisco não queria fundar uma ordem religiosa, ele apenas queria viver algo diferente, viver o Evangelho. Mas o seu testemunho foi tão grande, o Espírito Santo tão presente na sua vida, que atraiu outros jovens, que começaram a conviver com ele. Foi daí que houve a necessidade, então, daqueles pequenos frades, um número pequeno ainda de frades, de ir ao encontro do Papa da época, Inocêncio III, para pedir aprovação àquele modo de vida. Que modo de vida é esse? Viver o Evangelho, único e exclusivamente o Evangelho. E daí a ordem foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E a gente sabe, tudo que vai crescendo, chega uma hora que necessita de uma certa organização, né? Aquele ideal de vida, de simplicidade, de viver de qualquer forma, já não cabia mais, né? Já na época de São Francisco, ainda em vida, haviam alguns conflitos, porque alguns frades já queriam viver em conventos, ter uma certa estrutura, uma certa organização. São Francisco não queria, ele sempre foi resistente. Ele queria viver a simplicidade, a pobreza. Porém, ele foi entendendo que a ordem não era dele, mas era de Deus, era do Espírito Santo. Então, não cabia mais os frades assumirem e viverem da forma que ele queria, mas sim que o Espírito Santo queria. Então, foi se criando uma certa estrutura, e a Ordem dos Frades Menores, também conhecida como a OFM, ela foi crescendo cada vez mais, cada vez mais. Chegou um período que houve ainda mais divergências, e nessa divergência houve uma separação muito forte, porque tinha a linha dos frades espirituais, que queriam viver a pobreza, a simplicidade, não ter estrutura, não ter nada. Mas tinha aqueles frades que já queriam morar no convento. Então houve uma ruptura, né? Então tinha a linha da Ordem dos Frades Menores Espirituais, e surgiu, né, depois que São Francisco morreu, a Ordem dos Frades Menores Conventuais, também conhecido como convento, porque queriam morar em conventos, né? E esta Ordem dos Espirituais, ela foi se ramificando em várias outras linhas de modo de viver o Evangelho. Tinha os descalços, tinha os recoletos, né, tinha os mendicantes, enquanto que os conventuais sempre viveram da mesma forma, no convento. Até que o Papa Leão X, ele tentou unir tudo novamente, mas esta linha dos conventuais não quiseram. Daí, esta ramificação dos espirituais se juntaram e se tornaram uma só congregação, que é a nossa, que hoje se tornou a Ordem dos Frades Menores Observantes, porque observam o Evangelho. E os conventuais continuaram. 300 anos depois da morte de São Francisco, surgiu uma outra ramificação, né, que veio a ser os capuchinhos, Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, né? Saudoso Padre Pio. Padre Pio é dessa, exatamente, né? E hoje o cardeal e pregador do Papa, né, o Cantalamessa, né, ele é capuchinho também, né, conhecido. Porque eles queriam voltar a viver uma outra radicalidade, né, de mais simplicidade, mais pobreza. Mas, com o passar do tempo, todos foram se tornando conventuais, todos foram se tornando observantes, então se alinhou, mas não se juntou. Então, a ordem que São Francisco de Assis fundou, hoje, ela está em 3 ramificações. A Ordem dos Frades Menores Observantes, que é a nossa linha, aqui presente em Rio Brilhante. A Ordem dos Frades Menores Conventuais, talvez acho que o mais próximo aqui é em Brasília, né, onde eles estão, né, não me lembro de outra aqui próxima, né? E a Ordem dos Frades Menores
capuchinhos, que tem, por exemplo, a presença ali em Campo Grande, Rio Verde. Cidrolândia também, Cidrolândia, né? Eu fui na paróquia exatamente. Exatamente. E esses franciscanos estão espalhados no mundo inteiro. Agora, a nossa linha, a Ordem dos Frades Menores Observantes, elas está espalhada no mundo inteiro, inclusive na Terra Santa. Por que na Terra Santa? Porque São Francisco de Assis quis resgatar para a igreja os lugares sagrados, onde Jesus nasceu, onde ele foi sepultado, né, o Santo Sepulcro, onde ele foi batizado. E ele foi até o sultão, porque a igreja vivia em guerra, né, com os muçulmanos naquela época. Só que São Francisco foi como um homem de paz, ele não queria guerra, ele não queria derramamento de sangue. Ele queria dialogar, ele queria apresentar que o Deus deles é o mesmo do nosso, né, e que Deus sempre pregou a paz, a união, né. Ele tentou e convenceu o sultão a devolver os lugares e cessar a guerra. Mas, dentre aqueles que estavam guerreando em favor da igreja, existiam pessoas fora da igreja que tinham outros interesses econômicos. Foi onde continuou a guerra, e ali houve até uma certa frustração de Francisco, porque ele foi como um mensageiro da paz. Retornou, né, para a Itália, naquela época era de navio, então, meses de viagem, né, e ao retornar, era a época do Natal. E foi aonde São Francisco, numa cidade chamada de Grétio, porque ele não ia conseguir chegar a Assis a tempo, celebrou o Natal. E celebrou de uma forma diferente. E daí, talvez, a gente apresente algo que talvez muita gente não conhece. Mas ali em Grétio, São Francisco quis celebrar o Natal, construindo um presépio, o primeiro presépio humano. Então, o presépio, quem criou essa tradição do presépio foi São Francisco de Assis. E ali ele celebrou o Natal, só que com um presépio humano, com as pessoas fazendo ali Maria, José, né, o menino Jesus, que era um recém-nascido, os animais que estavam ali no estábulo. Uma encenação. Né? E ficou essa tradição. Por isso, Grétio, na Itália, tem um santuário do presépio, onde os frades franciscanos também atuam. Assim como na Terra Santa, hoje, todos os lugares sagrados, onde você for lá, está sobre os cuidados dos frades, nossos frades lá. Né? Porque a igreja reconheceu nesse gesto de São Francisco de Assis um gesto importante para resgatar esses lugares sagrados. Então, a igreja pensou, quem melhor para cuidar, senão aquele que foi em busca, né, daquilo que a igreja sempre quis. Então, até hoje, se você for no Santo Sepulcro, se você for no Santuário de Nossa Senhora, de São João Batista, onde Jesus foi batizado, você vai ver um frade lá, né, dando atendimento espiritual. E a ordem aqui no Brasil, a nossa ordem, ela é espalhada em 9 províncias, que abarca alguns estados. Né? Por exemplo, nós temos a maior província, que é a província da Imaculada Conceição, que pega Paraná, o estado do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nós temos uma província no Rio Grande do Sul, que é a mesma ordem, mas outra província. Nós temos uma aqui no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que é a nossa custódia. Nós temos uma em Goiás, Tocantins e Distrito Federal. Nós temos 2 no Nordeste e temos uma no Norte. Né? E temos uma no interior de Minas, o Triângulo Mineiro, e o interior de São Paulo. Né? Então, nós somos 9 entidades, 9 províncias que pertencem à Ordem dos Frades Menores. A mesma veste, a mesma regra, somos frades. A questão é que houve essa divisão porque um superior só não daria conta de acompanhar todos esses frades. Então, cada província tem ali o seu regimento próprio, tem um superior, mas que corresponde ao ministro geral, que fica em Roma, e que, para nós, é o sucessor legítimo de São Francisco de Assis. Hoje é o Frei Máximo Fusarelli, o italiano, mas a cada 6 anos existe um capítulo onde os superiores de cada uma dessas províncias vai a Roma para poder eleger o novo São Francisco de Assis. Né? Mas nós estamos espalhados no Brasil inteiro. Só a nossa obediência, fora as outras 2, os capuchinhos e os conventuais que estão no Brasil e no mundo inteiro.